Agora nós vamos conversar com a nossa querida oftalmologista, que é a Lisiane Deusa. Você sabia que tem uma palestra que vai trazer um diagnóstico bem interessante sobre os seus filhos, sobre essa parte da visão dos seus filhos? Então é importante que você fique ligado agora com o nosso Bom Dia para a gente saber de tudo direitinho. Ela já se encontra aqui e vai conversar com a gente. Tudo bom, Lisiane? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Seja bem-vinda, voz bonita, né? Obrigada. Olha, gente, uma campanha, na verdade, alerta para o diagnóstico precoce do olho preguiçoso. Ele pode causar perda definitiva da visão em crianças. Hoje acontece uma palestra e é claro que a gente vai falar sobre essas principais alterações oculares que acontecem na infância. E quem vai conversar com a gente, falar sobre esse assunto, é a nossa médica. Vamos logo explicando para quem está em casa, antes da gente falar da palestra, né? O que na verdade uma mãe tem que ficar atenta sobre os diagnósticos de uma criança que está com essa visão e que precisa ser logo diagnosticada. O olho preguiçoso, no caso, a gente chama de ambliopia. A ambliopia é uma alteração no desenvolvimento visual, em que a criança ela apresenta baixa de visão em um ou nos dois olhos. E essas alterações, elas persistem mesmo após o tratamento de alterações oculares. E aí a gente chama a atenção que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, na infância, a gente fala da infância e aí a gente chama a atenção para aquelas crianças que nascem. Elas fazem o exame do olhinho. É obrigatório, automaticamente, no momento que a criança nasce, tanto o teste do pezinho como do olhinho são dados gratuitamente? Certo. O teste do olhinho, ele é realizado nas maternidades públicas e privadas. Sim. E também ele pode ser realizado ambulatorialmente, logo após a alta, por um médico oftalmologista. Esse teste, ele é muito importante para que sejam detectadas algumas alterações que podem causar uma baixa de visão na criança, e essa baixa de visão ela pode persistir mesmo após a resolução daquele problema. Então, por exemplo, uma criança que nasce com catarata, que a gente chama de catarata congênita, a gente consegue observar no teste do olhinho se essa criança apresenta ou não catarata congênita, por exemplo, e a gente pode fazer o tratamento da catarata, que no caso é um tratamento cirúrgico, na maioria dos casos. Quando a gente tira a catarata, a gente ainda precisa estimular aquele olho para que aquele olho aprenda a enxergar. A visão da criança, ela se desenvolve após o nascimento, independente de ter alguma alteração ou não. E quando existe alguma alteração que vai impedir esse desenvolvimento, então a criança, ela, mesmo após o tratamento dessa alteração, continuar a persistir com a baixa de visão. Então é muito importante a gente observar, porque às vezes a baixa de visão ela acontece só em um olho. Então a criança enxerga bem com um dos olhos e a gente acaba não percebendo que um dos olhos ela não está desenvolvendo. Então é muito importante fazer a avaliação com o médico oftalmologista para que ele possa observar se o desenvolvimento ele está acontecendo nos dois olhos. Nossa, doutora, o que você está falando é importante. Sabe por que eu toquei nesse assunto do exame que se faz logo quando a criança nasce? Porque pode acontecer de algumas pessoas fazerem o teste só do pezinho. Nesse momento que a criança sai da maternidade, que ela nasce, a maternidade já comunica que tem que fazer o exame do olhinho, ou é um desejo que o pai e a mãe têm que fazer? Não, na verdade, na maioria dos casos, o exame ele é realizado na maternidade. Sim. Mesmo após o nascimento. Isso é um dever? Isso, exatamente. Nem todo mundo recebe esse exame ou imediatamente já tem ele em mão? O exame ele é ou realizado ou solicitado antes da alta hospitalar. Interessante a gente falar sobre isso, porque quando há uma solicitação, a gente só quer entender se é uma solicitação dos pais ou se é uma solicitação da maternidade. É uma solicitação da equipe que atendeu aquela gestante, né? E que está atendendo aquele recém-nascido. A gente fala isso, doutora, porque muitas pessoas, pais e mães, há um tempo atrás não tinham essas informações tão claras assim.
e muitos podem ter perdido a oportunidade. Por isso que a gente quer essas informações, para que as pessoas fiquem atentas, porque às vezes o pai e a mãe não têm noção, com tanta alegria, com tanta felicidade aí, nem lembra de pedir o exame. Então, se é uma responsabilidade que já vem da maternidade, isso é maravilhoso. Mas é importante que a mãe e o pai já fiquem atentos e busquem saber o que de fato está acontecendo com a visão daquele bebê, ou que ele pode ter problemas futuros, né? E aí, quando a doutora fala de que a visão dessa criança vai chegar mais nitidamente depois de alguns dias desse nascimento, vale chamar a atenção. Quais são os exames que essa mãe pode fazer nessa criança, mesmo depois desse teste do olhinho? Certo, então, um exame muito simples, né, que todo mundo pode fazer em casa, por exemplo, tampar um dos olhos da criança. Sim. E observar a resposta. Se essa criança ela chora, ela fica muito irritada, é sinal de que aquele olho que está tampado, ela está enxergando bem, porque ela não tinha nenhuma alteração, e o olho que está aberto, ela está desenvolvendo menos, por exemplo. Ai, que interessante. Então, isso é um dos indicativos, mas existem algumas outras alterações que a gente pode também observar. Por exemplo, quando é uma criança que ela já vai para a escola, pode ser observado se ela tem alguma dificuldade para acompanhar a aula, para enxergar no quadro. Então, às vezes até a própria criança ela não sabe referir que não está enxergando bem, mas os profissionais na escola, os professores, já começam a observar. Eles já começam a observar e eles podem também conversar com os pais para indicar. Tudo é muito novo, porque quando você vai para a escola, ali é novo para você também. Então a criança pode achar que é normal, mas aquilo pode trazer uma certa irritabilidade para ela e ela não sabe que é a visão dela, né? E realmente isso acontece demais e até muitos pais não conseguem observar dentro de casa, vão observar depois que essa criança vai para a escola. Essa questão do movimento dos olhos também influencia? Ah, com certeza. O movimento dos olhos, ele precisa ser coordenado, os olhos eles precisam estar alinhados. Então, se a gente tem qualquer desequilíbrio nesse alinhamento dos olhos, também pode levar ao desenvolvimento de um dos olhos e o outro olho, o que geralmente está desviado, ele não se desenvolve tão bem quanto o olho que é o olho que a pessoa consegue focar, digamos assim, né? O que ela enxerga bem. Boa essas informações. Então agora a gente vai falar dessa palestra que conscientiza sobre como diagnosticar e como prevenir alterações oculares logo na infância. Esse momento vai acontecer no auditório de lá do Vilar, Hospital de Olhos, é isso hoje? É verdade. Hoje vai haver uma palestra no Vilar, Hospital de Olhos, na Unidade Centro, às 19 horas, com o Dr. Davi Kishi, que é uma autoridade no assunto. Essa palestra ela será sobre as principais alterações oculares, como diagnosticar e prevenir. Ela faz parte de uma campanha que é realizada pelo Conselho Latino-Americano de Estrabismo, que é realizada em vários países, como Espanha, Brasil, vários países da América Latina. Então, o Brasil, Piauí, está dentro dessa campanha para difundir as informações sobre a ambliopia e o olho preguiçoso. Muito bom. Inclusive, o médico oftalmologista Pedro Morales, que é venezuelano, vai estar lá e ele é especialista em retina. Isso, é uma autoridade no assunto, então vai ser muito interessante, vai ser muito importante que todos compareçam, principalmente quem tem algum filho que já tem um diagnóstico, ou então alguém que está suspeitando. Às vezes você que não tem ainda nenhum filho ou nenhum diagnóstico, mas que quer obter mais informações para difundir também essas muito informações. Vai ser às 19 horas, né? Então está aberto horas. ao público e está aberto também para estudantes e até profissionais. Com certeza. Pediatras, residentes em pediatria são foco da campanha, residentes em oftalmologia, oftalmologistas. Então, toda a comunidade convidada para a palestra. Presentão, né? Um presentão que eu acho que as pessoas não devem perder essa oportunidade, que vai acontecer então aqui em Teresina. Um momento muito especial. Com certeza.
Essa campanha ela é realizada todo ano, então a cada ano a gente vai conseguindo uma maior conscientização a respeito desse diagnóstico. Muito bom, eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, quiser mais informações, tem o Instagram. Com certeza, é o Instagram do Hospital Village de Olhos. Então, todo mundo convidado para a palestra. Obrigada, tá? Muito obrigada pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, qual é o seu Instagram? Eu não tenho Instagram. Ah, verdade! É verdade. Impressionante. Mas eu atendo também lá no Vilar, então todo mundo pode marcar sua consulta, pode levar para a gente fazer a avaliação das crianças.